Boa noite, Sam. Meu nome é Olavo. Eu tenho 35 anos. Vou contar aqui o relato do meu pai e do meu avô, que aconteceu aqui mesmo no Paraná. Meu pai sempre me contava essa história enquanto era vivo, e até chegou a me mostrar a casa onde o homem que virava bicho morava. Bom, meu pai me contava assim. Eu era jovem na época desse ocorrido. Tinha 7 anos que havia ido morar na cidade grande com alguns amigos. Mas não me adaptei muito à movimentação e à turbulência que só existem nos centros urbanos. Então voltei para poder morar no sítio dos meus pais. E quase nada havia mudado. Porém, tínhamos alguns vizinhos novos. Pessoas que eu não conhecia. Entre elas, havia um caseiro de um sítio vizinho chamado Sebastião. Embora eu nem saiba se esse era realmente o nome dele, já que o homem era bem estranho. Logo na primeira semana morando novamente por ali, notei que todo fim de tarde, o tal Sebastião passava pela estrada que cruzava o sítio do meu pai e ia até uma região de mata. Não tinha rio, casas e animais para caçar por lá, já que eu conhecia bem a área e sabia que não havia nada por aquelas bandas. Mas por algum motivo, o Sebastião todo dia ia para lá. Ainda lembro de vê-lo mancando e andando de um jeito muito macabro. Quando perguntei para meu pai o que ele ia fazer naquela direção, ouvi algo que me deixou arrepiado. Meu pai me contou assim. Nem sei se devo te contar essa história, porque você vai fazer como o povo daqui e não vai acreditar em mim. Mas esse infeliz já tentou contra a minha vida. Não como um homem, na faca ou na bala, mas sim como um bicho. Eu estava levando a peça de carne para o Joaquim e vim andando pelas terras dele. Já era assim tarde da noite. Foi quando ouvi uma correria danada na estrada. Até pensei que fosse um cavalo de tão barulhento que estava. Mas quando o bicho chegou perto de mim, eu vi que era o desgraçado de um lobisomem. Na mesma hora, puxei o facão e desferi 2 golpes naquilo, um nas costas e o outro na perna. O bicho berrou e correu matar dentro. Se eu não tivesse feito aquilo, ele teria me atacado, já que eu estava a pé e muito longe de casa. Nem dava para esperar, então a melhor defesa foi o ataque. Mas isso nem foi o mais estranho, meu filho. 2 dias depois, o Joaquim veio aqui pedindo ajuda para o meu caseiro, porque o dele estava muito adoentado, com 2 cortes profundos, um nas costas e o outro na perna. Quando soube disso, contei ao Joaquim que o homem virava bicho, e que inclusive chegou a tentar me atacar. Mas Joaquim não acreditou muito na minha história, e nem o pessoal daqui, porque o Sebastião era muito trabalhador, e já estava nas terras do Joaquim há muito tempo. E ficou por isso mesmo, porque eu não queria esquentar minha cabeça. Cuidaram do homem, e poucos dias depois uma novilha minha sumiu. Fui tirar satisfação na casa do Sebastião, e disse a ele que da próxima vez que eu me encontrasse com um bicho em que ele se transformava, não seria na faca, mas sim na bala. O homem, vendo a arma apontada para a cabeça dele, ficou branco e não disse uma só palavra. Desde então, ele nunca mais atacou os meus bichos. Passa todo fim de tarde para aquelas bandas, vira bicho e só volta de manhã. O homem realmente é muito trabalhador, mas tem uma sina da qual ninguém deveria confiar. Confesso que fiquei assustado, mas sem entender por que aquele homem virava bicho, e nem como ele fazia tal coisa. Mas trabalhando ali na roça, acabei me esquecendo, até a noite em que vi o lobisomem com meus próprios olhos. Eu dormia num quarto que ficava no meio da casa. Ao lado, tínhamos o galinheiro e algumas cabras. E do outro lado do sítio ficavam as vacas e o restante das terras do meu pai. Uma noite, acordei ouvindo o som das galinhas assustadas. E não eram só elas. Os 4 fila brasileiros
todos machos e valentes, também latiam muito. Porém, de forma alguma atacavam o que os assustava. Já com medo, e pensando em pegar uma lanterna para ver o que era, e levantei e já ia sair. Mas quando estou no corredor de casa, vi meu pai no pé da porta da frente, com a espingarda nas mãos. Confesso que tomei um susto, mas logo perguntei se ele tinha acordado por causa do barulho dos cães. Meu pai então falou assim: "Vem cá, sei que você não acreditou quando eu disse que o Sebastião virava lobisomem. Mas olha ali atrás daquela cerca e me diz que bicho é aquele." Quando olhei na direção da cerca que separava a estrada que cortava o sítio, me deparei com uma criatura agachada, toda peluda, olhando em nossa direção. Minhas pernas pesaram e um arrepio percorreu todo o meu corpo. Fiquei imóvel e sem nenhuma reação. A criatura não atacava nem saía dali. Parecia estar esperando por algo. Meu pai tomou a frente e então falou novamente: "Aquele ali é o tal do Sebastião. Agora que você viu, sabe que eu não estou ficando doido. O povo inocente daqui confia num homem desses, mas eu não confio não." Após dizer isso, meu pai mirou a espingarda na direção do lobisomem. Percebendo o movimento, a criatura pulou a cerca com apenas um salto e foi em direção às terras do Joaquim. Tremendo, quase passei mal ao ver aquilo. Sentei na cadeira da sala e demorei um tempo para absorver o que havia acabado de acontecer. O bicho estava ali, bem na nossa frente, e era muito real. O lobisomem que atacou a novilha do meu pai era o Sebastião. Depois do susto, já bem mais calmo, voltei para me deitar, mas não consegui dormir, porque os cães ainda latiam. Com certeza era o bicho que ainda estava por perto, mas como tínhamos os cães para nos avisar e proteger, ele nunca nos atacaria diretamente. Acordamos bem cedo para trabalhar na roça, e vi o infeliz do Sebastião passando e olhando em direção à nossa casa, tipo num tom de deboche. Ele ria da gente, já que ninguém acreditava quando falávamos que ele virava bicho. Foram várias noites sendo acordados pelos cães e pelos outros animais do sítio, que nos avisavam quando ele estava por perto, para que ficássemos em alerta. O Sebastião ainda morou nas terras do Joaquim por mais uns 15 anos, até desaparecer sem deixar rastros. Só então que as coisas foram se acalmando. No início, ele não atacava a região onde morávamos, mas com o tempo, começou a atacar depois de não conseguir mais nada nas terras do meu pai. Dizem que o próprio Joaquim deu cabo do homem. Outros acham que foi meu pai, já que ele era o único que tinha uma rixa grande com o Sebastião. Mas tanto meu pai quanto Joaquim negavam tudo isso, e nem polícia, nem família vieram atrás de saber do seu paradeiro, até porque ele apareceu do nada e sumiu do nada. Sam, quando eu tinha 15 anos, meu pai me levou a esse sítio e contou essa história. As terras do meu avô já haviam sido vendidas para outra pessoa, e outros moradores viviam por lá. A casa do Sebastião ainda estava de pé, mas com metade do telhado caído. Não cheguei a conhecer o Joaquim nem meu avô, já que era pequeno quando eles se foram. Só me restou a história do meu pai e do meu avô, que juntos viram um lobisomem. Olá, Sam. Boa noite. Eu me chamo José.
Sou de Conceição, um município da Paraíba. Trabalho como caseiro em uma fazenda. O meu trabalho é bem simples, Sam. Tiro o leite das vacas, alimento o gado, cuido de cavalos e estou sempre por perto para poder ajudar. Mas, há algum tempo atrás, essa minha rotina mudou completamente. Lembro que foi uma semana de ataques daquela criatura. Era abril de 2015 e estávamos bem na época de Quaresma. Aqui onde trabalho, começaram a acontecer umas coisas muito estranhas. No início, foram algumas galinhas que amanheceram mortas. Elas sempre eram encontradas aos pedaços, mas não desconfiamos muito, porque nessa região tem muita raposa. Porém, tudo mudou quando uma vaca amanheceu com marcas bem comuns. Parecia que um urso ou um leão a tivesse atacado, pois havia marcas de garras e muitas mordidas pelo seu corpo. Foi então que o dono da fazenda pediu para mim e o outro rapaz ficarmos de guarda, para ver se conseguíamos descobrir o que estava atacando os seus animais. Nós ficamos de vigília por 3 dias, Sam, mas aquilo não apareceu. Foram 3 dias sem nenhum ataque daquela criatura, nenhuma movimentação estranha, nem nada do tipo. Então, paramos de fazer as vigílias. E na primeira noite em que não vigiamos, aquele bicho atacou novamente. Desta vez, ele matou um bezerro e mordeu outras vacas. O dono da fazenda ficou muito furioso quando soube do ocorrido e bolou um plano para que pudéssemos matar aquela criatura assim que ela estivesse atacando sua fazenda. Ele disse assim: "Esse bicho que vem atacar aqui é muito inteligente. Só vem quando não tem ninguém acordado. Vamos fazer assim. Vocês dois vão ficar dentro do curral e eu vou ficar dentro do galinheiro. Se vocês virem aquele bicho, podem atirar para matar." E foi isso que fizemos. No finalzinho daquela tarde, cada um foi para o seu lugar e logo anoiteceu. Quando fomos ver, já era por volta da meia-noite. E foi justamente nessa hora que aquela coisa deu as caras. Começamos a ouvir passos vindo de fora do curral. Eu me levantei e fiquei observando, para ver se via alguma coisa. Mas aquilo parecia estar agachado, bem embaixo mesmo. E era assim que aquilo estava, agachado. Foi quando, de repente, aquela coisa se levantou e deu para ver seus olhos amarelados e sua respiração ofegante. O seu corpo era coberto de pelos. A criatura estava que nem gente, de pé, mas aquilo não era uma pessoa. Foi aí que ela começou a subir a parede do curral. No susto, o rapaz que estava comigo deu um tiro. Aquele bicho uivou muito alto, pulou para fora e começou a correr de 4 patas. Eu também dei um tiro naquilo, mas aquele bicho correu muito rápido, rápido demais. Nessa hora, o dono da fazenda saiu correndo do galinheiro e então veio na nossa direção. Ele logo perguntou: "Vocês conseguiram pegar ele?" Ainda em choque, eu respondi: "Sim, patrão, mas aquele bicho não sentiu nada. Ele era grande, cheio de pelos e ficava de pé sobre 2 pernas, mas que corria de 4 que nem um animal." Foi então que o dono da fazenda me olhou bem sério e nos chamou para irmos até o galinheiro. Enquanto caminhávamos, ele começou a contar sua história. "Já faz 5 anos que isso aconteceu. Eu peguei briga com o antigo caseiro, pois ele fazia rituais macabros e estava matando muitos dos meus animais. Então decidi demitir ele, mas que antes de ir embora, ele disse que o cão ainda viria me visitar aqui na minha fazenda. E naquele mesmo ano, esse mesmo bicho veio atrás de mim. Ficou atacando por essas bandas e depois sumiu. Agora, voltou outra vez."
Escutei aquela história macabra e acreditei, porque eu mesmo vi a coisa com meus próprios olhos. Depois daquele encontro macabro, tomamos um café e ficamos vigiando até o amanhecer. Mas o bicho não apareceu. Até hoje, ele nunca mais deu as caras. Não sei se morreu ou se foi embora de vez, mas agora eu sei que lobisomens são reais e que eles estão por aí, sempre esperando por mais uma vítima. Boa noite.